Fala, Lucas do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Corinthians 0, Cruzeiro também 0. Pessoal, algumas coisas que eu quero falar antes de analisar o jogo, tá? Eu li isso em algum lugar voltando pra casa, no Instagram, eu acho. Ou ouvi alguém falando, não vou lembrar agora. Acho que eu vi no Instagram. Que ter raça e vontade é inegociável. E hoje não faltou, cara. Hoje, cara, os caras, assim. Mano, eu sou corintiano, então pra mim esse aqui é o item mais importante numa partida. Os caras têm que dar a vida dentro de campo. Hoje não faltou isso. Não faltou de ninguém. Outros mais, ou alguns menos, mas todo mundo ali deu o máximo. Deu muito mais do que cada um geralmente dá de vontade dentro de campo, de suar sangue, tá? Só aí o comprometimento dentro de campo hoje foi incrível. E assim, não, isso tem que ser um carro-chefe do Corinthians, tá? A jogadorzada às vezes esquece disso, tá? Eu fico bastante irritado. Eu acho que se o Corinthians conseguisse repetir esse padrão de vontade, uns 8 a cada 10 jogos pelo menos, a gente estaria em uma situação muito melhor do que a gente se encontra, tá? Isso eu digo pra qualquer time, mas principalmente no Corinthians, onde isso não pode faltar. É inegociável. Vou falar do jogo. Antes disso, pessoal, eu queria falar um pouquinho do Cássio, tá? Cara, pra mim foi muito esquisito ver o Cássio do outro lado, mano. Não sei se alguém tá vendo o vídeo aqui e foi pro estádio também, ou como é que foi de casa ver o jogo, mas fui de sul, e aí no segundo tempo o Cássio tava do lado do sul, né? Cara, muitas vezes eu me peguei olhando ali pro Cássio ali, tá ligado? Se aquecendo, pá, tá ligado, mano? Muito estranho, mano. E assim, não é um estranho de diferente ou um estranho de legal, um estranho de estranho, de ruim, sabe, mano? Não foi legal ver o Cássio do outro lado, mano, sinceramente. Pra quem não sabe aqui, pra quem é novo no canal, pra quem já acompanha há um bom tempo, eu sou um grande fã do Cássio. É o meu maior ídolo na história do Corinthians. Fui muito feliz aí no Cássio, operando milagres, com a camisa do Corinthians, ganhando incríveis títulos, atuações incríveis em clássicos, em jogos decisivos. Então o Cássio sempre vai ter sempre vou ter um carinho muito especial pelo Cássio, né? A forma como ele saiu, eu fiquei puto com ele, a imagem dele eu acho que ainda tá arranhado com o Corinthians, mas é o Cássio. Sempre vai ser o Cássio. E assim, eu só queria passar esse testemunho de como foi ver o seu maior ídolo do seu time do outro lado, mano. Esquisito demais, mano. Muito esquisito. Não recomendo não, pelo menos a ótica que eu tinha do gigante Cássio, né? O jogo. Cara, o Dorival, super pressionado, mudou um pouco a equipe. Voltou no 4-4-2 losango, ele manteve a mesma estrutura, né? Foi com o Hugo Souza no gol, retorno de Mateuzinho para lateral direito depois da suspensão. A dupla de zaga contou com Ramalho e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique pela esquerda, o Kaká parece que não foi pro jogo por controle de carga, então acho que o Kaká é o titular do Dorival Júnior. Na esquerda, o Bidu, meio campo composto com o Charles abrindo meio campo, o Raniel suspenso, como camisa 5, né? Pela esquerda, o Martinez, pela direita, o Breno Bidon. Na frente desses três volantes, o Rodrigo Garro. E na frente do Garro, mais uma mudança, né? O Thales Magno entrou no lugar do Romero, fazendo dupla de ataque com o Memphis Depay, tá? Cara, começo do jogo. O Cruzeiro fez uma blitz no primeiro tempo, né? Uma blitz no Corinthians, achei que ia sair o gol do Cruzeiro. Muitas bolas rondando a área do Corinthians, né? Cruzeiro chegando fácil. O Cruzeiro que teve nesse jogo mais posse de bola. Eu atentei vocês aqui no pré-jogo que o Cruzeiro se sairia bem com menos posse de bola, até que durante o jogo... Assim, eu queria até perguntar pra vocês qual foi a visão de vocês durante o jogo, tá? Vendo da TV, por exemplo, por quê? Eu vi no Instagram muita gente falando que o jogo foi feio, foi ruim, né? Eu tava atrás de um dos gols, né? Tava na Sul. Cara, eu achei um jogo bom, tá? Eu achei um 0x0, mas não achei um 0x0 parado. Claro, o Hugo Souza e o Cássio não trabalharam muito, mas os dois times correram muito, sabe? Teve muita movimentação. Eu já vi 0x0 assim, terríveis, tá ligado, mano? Assim como eu já vi 2x1, 3x2, que não foram bons jogos também, tá ligado, mano? Eu já achei um 0x0, achei um jogo bom, achei um jogo movimentado, tá ligado, mano? Das duas equipes. Enfim, voltando pro jogo, né? O Cruzeiro chegou bem no começo, né? Não, nada que fizesse o Hugo trabalhar, mas sabe aquelas bolas que se alguém chega um pouquinho antes poderia fazer o gol? Foi isso, durou uns 10 minutos de blitz do Cruzeiro. Depois o Corinthians conseguiu ter mais a posse de bola, né? Só que o Corinthians, mano, é esse jogo que eu não gosto do Dorival, tá ligado, mano? Tudo bem, ele pode falar que pode faltar peças, mas tirando o Yuri Alberto que tá lesionado e tal, né?
é o mesmo Corinthians que fazia bastante gols, tá ligado? Na mão do Ramon Dias e do Emiliano, né? Cara, o Corinthians parece estar jogando handball, tá ligado, mano? O máximo que ele faz é levar a bola até a frente da grande área e ninguém chuta, ninguém dá um passe decisivo, assim, pra fazer um gol, tá ligado, mano? Parece que é ordem pra ficar rondando em volta da área do adversário, aí volta pros zagueiros. Cara, é chato isso, tá ligado, mano? Embora, de novo, todo mundo teve muita vontade, muita aplicação no time do Corinthians, né? Só que assim, aqui também vai uma crítica, tá, pessoal? Visivelmente você vê uma equipe bem treinada, que é a do Cruzeiro, fazendo as movimentações certinhas, né? Os jogadores todos parecem rápido, né? Quando todo mundo parece rápido, o time tá bem treinado, né? E o Corinthians é lateral, batendo cabeça com o zagueiro. Pô, o primeiro lance do jogo, o Gustavo Henrique deu uma cabeçada no Charles, parou o jogo por 5 minutos lá, foi atendido, né? Deve ter saído sangue dele. Mano, diversas vezes o Bidu batendo cabeça com o Martinez, o Mateuzinho batendo cabeça com o Bidon, com o Depay, tá ligado, mano? Sabe? As coisas saindo meio atabalhoadas, tá ligado? De novo, eu prefiro ter excesso de vontade do que não. Só que assim, pô, tem que ter um pouco de organização, tá ligado, mano? Ainda falta isso na equipe do Dorival Júnior. Aí eu me pergunto, né? Eu faço aqui uma pergunta pra vocês. Cara, o Dorival Júnior tava cobrado e ele poderia ter sido mandado embora depois da partida de hoje. E aí? A pressão continua, vocês não acham? E aí vai esperar perder pro Botafogo, talvez, que vai estar sem o Garro, sem o Martinez, né? O Garro, pô, uma perca inimaginável pra esse jogo. E aí vai ser demitido aí uns 3 dias antes pega o Palmeiras na Copa do Brasil, vai ser isso? Também não pode ser assim, né? Tem que tomar uma decisão, tá ligado, mano? Independente de resultados, mano. Você tem que saber o que você quer pro futuro, tá ligado, mano? Não tô aqui defendendo a demissão do Dorival, não é isso. Embora não esteja gostando do trabalho dele. Mas tem que tomar uma decisão. Ou ele fica e fica até o jogo do Palmeiras e você arca com a consequência, ou você demite ele agora. Mas enfim, né? O Corinthians segurou mais o jogo. O Corinthians não teve chances claras, tá? Teve uma falta bem batida pelo Memphis Depay, que o Cássio fez uma boa defesa. E basicamente foi isso. No final do primeiro tempo, o Corinthians perdeu um pouco a posse, o Cruzeiro chegou mais, voltou a fazer uma certa blitz, mas o Corinthians se safou bem na primeira etapa. Da virada de tempo. Na virada de tempo, o Corinthians volta muito bem pro segundo tempo, tá? Corinthians incisivo, marcando alto o Cruzeiro, né? Até pensei que ia sair um gol no começo do segundo tempo, tá? Pressionando ali o Cruzeiro na saída de bola, né? De novo, nada que colocasse o Cássio pra trabalhar, tá? No início de jogo. Depois o Cruzeiro dá uma equilibrada de novo no jogo. Tem um momento que fica meio que um lá e cá. As duas equipes não conseguindo aproveitar boas chances, né? O Matheus Pereira do Cruzeiro bateu 2 boas faltas. Teve uma jogada que a zaga do Corinthians falhou. A única vez que falhou, tá? Ele conseguiu cortar pro lado esquerdo e bater e passou por cima do gol do Hugo. Aí o jogo ficou mais trocação, né? Aí o Dorival faz 2 alterações. Ele coloca o Romero no lugar do Thales Magno e coloca o Carrilho no lugar do Charles. A princípio o Carrilho fica de 5, mas depois troca, né? O Carrilho vai para a linha da frente e quem fica de 5 acho que é o... Quem que fica? O Martinez, talvez? Acho que o Martinez volta um pouco, né? Ele fica ali de 5, o Bidon do outro lado, né? E mais para frente o Kaique entra no lugar, dobrando o Bidon e vai pro 4-3-3. Romero pela direita, Kaique pela esquerda, o Depay centralizado. Cara, o Corinthians no final do jogo conseguiu fazer uma pressão no Cruzeiro, com bolas paradas, bons chutes de fora da área do Depay. Em 2 oportunidades chutou, o Cássio fez uma boa defesa e na outra o Cássio fez uma grande defesa que espalmou para fora do gol, né? Fez uma ponte. E teve um escanteio que o Garro bateu, que teve um bate-rebate na área, o cara do Cruzeiro tirou em cima da linha, poderia ter saído o gol do Corinthians. Eu achei, sinceramente, que o Corinthians, ao melhor estilo Corinthians, iria achar o gol no finalzinho. Achei que o Garro segurou algumas bolas, errou alguns passes, né, decisivos, mas o Garro jogou bola pra caralho hoje, né? Só que assim, teve alguns momentos que eu achei que ele só via o Memphis Depay com opção de passe. Teve uma ou 2 bolas que o Bidu passou pela esquerda, o próprio Kaique. Ele preferiu segurar e passar pro Memphis do que fazer a jogada que eu achava que era mais correta. Mas enfim, cara, são decisões que os jogadores tomam dentro de campo e eu não vou criticar o Garro por isso, tá? Eu já estou criticando, né? Um adendo aqui, mas não vou xingar ele aqui. E aí foi isso, acabou 0-0, cara. Ficou com gostinho de desorganizado, mas a equipe quis muito. Eu acho que merecia a vitória hoje contra o Cruzeiro. Enfim, tem que ter esse padrão para os próximos jogos também. Tá vindo aí uma decisão contra o Palmeiras. O Palmeiras tá crescendo de rendimento. Aí venceu as 2 últimas partidas, né, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai precisar disso para mais
Além de muita vontade, vai precisar de qualidade para poder ter alguma chance na Copa do Brasil. Enfim, analisando o pessoal individualmente. Dorival Júnior, cara, manteve a formação tática do 4-4-2 losango, né? Se por um lado eu fico feliz que tem uma manutenção na formação tática, que eu gosto de repetição, por outro lado não vejo um crescimento de jogo jogado, tá ligado, mano? Hoje eu achei que foi muito mais no ímpeto, muito mais na vontade do que uma certa organização ou uma melhora tática, sabe, do plano de jogo. Não achei que foram jogadas que foram acontecendo ali, por qualidade do Garro, por qualidade do Memphis Depay, né? Aí o Dorival tá devendo ainda no meu ponto de vista, tá ligado? Pensei até que ele ia usar uma outra formação por jogar contra o líder do campeonato, que é o Cruzeiro, né? Que é uma ótima equipe. Mas não. Depois ainda mudou pro 4-3-3. Talvez eu tivesse feito a alteração pro 4-3-3 um pouco antes, tá? Pra dar mais opção de passe pro Garro. O Garro no final do jogo tava cansado já, né? O Hugo Souza, cara, o Hugo Souza quando foi acionado foi bem. Não trabalhou tanto assim não, tá? A zaga do Corinthians e o sistema defensivo do Corinthians atuaram bem. Cruzeiro chegou em algumas oportunidades logo no início do jogo, né? Tudo bem que contou um pouco de sorte também, mas o Hugo Souza mal trabalhou. O Mateuzinho fez um bom jogo, de muita entrega pelo lado direito. Não conseguiu ajudar muito no ataque, mas defensivamente foi bem. Marcou bem também, né? Teve que correr bastante para trás. Bom jogo do Mateuzinho. Gostei muito da partida do André Ramalho e do Gustavo Henrique. Principalmente do Ramalho. O Ramalho fez diversos cortes, conseguiu dar uns passes em profundidade ainda pro Memphis, pro Garro, né? Fez um bom jogo o Ramalho. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão bom do Ramalho, tá? Ele tinha feito também um bom jogo contra o Ceará, mas hoje contra o Cruzeiro achei que foi melhor ainda, tá? Até pelo nível de dificuldade. Muito bom jogo do Ramalho. O Gustavo Henrique também foi bem. O Matheus Bidu não chegou a repetir partidas como fez contra o Ceará e contra o Bragantino, que eu achei que foram ótimas partidas, né? Fez uma péssima partida contra o São Paulo no Morumbi. Hoje fez uma partida ok, decente, tá? Não foi a nível Ceará e do Bragantino. Martinez, cara, o Martinez se matou dentro de campo, tá? O que esse cara correu hoje, mano? Até com cartão amarelo nas costas, pô, jogou demais o Martinez, tá? Defensivamente, apareceu pro ataque também. Partidaça do José Martinez, gostei muito. Achei uma boa partida do Charles, tá? Ele de camisa 5, muita vontade, muita entrega. Apareceu pra jogar também. O Charles é limitado, tá ligado, mano? Mas fez um bom jogo. Por exemplo, eu acho que o Michael não fez nenhum jogo ainda, né, na mão do Dorival, como essa partida do Charles, por exemplo, tá ligado? Que não foi tão boa assim. O Brando Bidão fez uma partida ok. Achei que ele clareou algumas jogadas, né? Eu ainda acho o Bidon franzino, tá ligado? Às vezes me incomoda um pouco para um jogador de meio campo. Por exemplo, contra o São Paulo, que era um jogo de pegada, fez falta, tá ligado? Manter uns caras mais brucutu no meio campo. Tava só com o Martinez naquele jogo, né? O Bidon, o Carrilho, que são caras mais técnicos. Cara, dependendo do jogo, como um clássico que precisa de pegada, faz falta. Hoje até que ele foi bem contra o Cruzeiro, tá ligado? Não achei que foi mal não, o Bidon. Mas também achei que foi excelente, sabe, mano? Clareou algumas jogadas ali. Não foi tão mal assim não, voltou pra recompor, não achei tão péssimo, como geralmente eu acho o Bidon, né? Péssimo nas partidas. O Garro, cara, em questão de entrega, mano, em questão de vontade, em questão de participar do jogo, eu amo o Garro, cara. É um dos jogadores que eu vi vestir a camisa do Corinthians que eu mais me identifico. Gosto muito do Rodrigo Garro, em geral, tá? Hoje talvez ele não tenha tomado as decisões mais eficazes ou mais efetivas no jogo em questão de passe, mas se movimentou, cavou falta, voltou pra marcar. Mano, teve uma hora que ele deu um pique lá, que eu achei sinceramente que ele tava com dor no baço, tá ligado? Quando você corre e falta sangue aqui no baço e o maluco sente uma dor aqui na barriga. Certeza o Garro sentiu essa porra aí várias vezes durante o jogo. Correu pra caralho o Garro, correu demais, demais, mano. Ele e o Martinez, Deus do céu, mano. O que esses caras correram hoje, mano? O que esses caras correram hoje, assim, não tá escrito, mano. Não tá escrito. Em questão de transpiração, de vontade, de entrega, o Garro não deveu uma gota de suor. Mano, o Thales Magno, que é o cara que eu critico muito, que eu acho frouxo e tal, dá pra ver que ele tava se doando muito mais do que o convencional, tá? Tem o estilão dele meio... Ele tem um estilo meio descomprometido, né? Mas fez uma boa partida do Thales Magno em questão defensiva, tá? Em questão de ataque, eu ainda acho que falta ele aparecer com opção plausível pra jogadas, falta chutar mais pro gol, tá ligado, mano? Mas, pro padrão, o Thales Magno fez um bom jogo. Memphis Depay, cara, apareceu pro jogo. De novo, rapaziada, qual que é a questão do Memphis? Pelo que ele ganha, pela grife que ele é, eu espero que supostamente ele deveria decidir alguns jogos sozinho. Ele precisa de toda uma engrenagem. Para o que ele ganha, pra mim ele tá devendo. Para um jogador comum, jogou bem hoje, tá? Apareceu, sofreu falta, chutou pro gol. Eu acho que ele quis mais o jogo hoje, tá ligado, mano? Fez um bom jogo o Memphis. De novo, fica a minha crítica do porquê eu critico ele, tá?
A tropa que entrou, o Carrilho entrou ali como opção, né? O Carrilho, sei lá, tá devendo na parte física também, não sei se tá acontecendo balada e tal, né? É a questão da idade. Ele tem entrado melhor no segundo tempo. Hoje foi um jogo difícil. Não, ele não foi tão eficaz como foi contra o Ceará, né? Enfim, entrou ali, acho que serviu pro gasto ali, tá ligado, mano? Deu pra dar um suporte pro Garro também, que tava cansado no momento que ele entrou pra dar a criação. Até que também ajudou no momento ali de blitz, quando a gente fez o finalzinho, né? Romero foi bem defensivamente. Achei que o Dorival poderia ter aberto um pouco antes a equipe com 3 atacantes, né? O Romero entrou como dupla também de ataque junto com o Memphis, quando o Thales Magno sai. Ele ajudou mais defensivamente do que no ataque, né? Teve poucas bolas que o Romero pegou no ataque, né? Pra falar que ele foi mal, tá ligado, mano? Na defesa ele foi bem. O Romero, geralmente, quando ele tá bem fisicamente, né? E quando eu falo bem fisicamente, é de energia, tá ligado? Que ele sempre se mata, né? Mas ele tá mais velho, tá ligado? Ele tem menos volúpia, né? Fez uma boa partida defensivamente o Romero. Kaique um pouco apagado, achei que faltou soltar um pouco mais de bolas no Kaique. Não tem muito o que dizer dele, tá ligado? Pessoal, acho que é isso. Foi empate com o líder do campeonato. Tá ruim? Tá ruim. O jogo foi péssimo, do Corinthians não foi péssimo. Dá um pouco de ânimo? Até que dá. O Corinthians mereceu vencer o jogo, correu muito, se matou. Precisa se organizar melhor. E o Corinthians como instituição, que tá uma bagunça também externamente, né? Amanhã, inclusive, vai ter protesto. Caso vocês vão protestar no Parque São Jorge, que a gente precisa mudar as coisas nesse clube. Eu vou. O Corinthians precisa se organizar um pouco melhor, tá? Os jogadores não são tão ruins assim, tá ligado, mano? Pô, é o mesmo time, exceto o Yuri que tá machucado e vai voltar, né? Parece que ele vai ser relacionado contra o Botafogo já no fim de semana, né? Enfim, é o mesmo time, tá? O time não é tão lixo assim. O time se perdeu, tá ligado, mano? Não sei se vai ser não sei se vai ser o Dorival que vai conseguir colocar as peças de novo na engrenagem. Mas precisa, tá? Só vontade é o mínimo, é o mínimo. É o ideal já. Mas precisa de mais disso para vencer as partidas. Mais do que isso para vencer as partidas. Enfim, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.